Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui então na parte 2 da aula, vamos fazer a correção aí dos exercícios, tá? Então aí, se alguém ficou com alguma dúvida, presta bastante atenção agora e vamos dar início. Então, o primeiro aqui, eu vou puxar minha folha, né? Então, eu vou puxar minha folha aqui, que era fazer esse algoritmo que realiza a soma de três números. Então, seguindo aquele passo a passo nosso, primeiro, a gente tem que saber quais são as entradas de dados. Então, a gente precisa realizar a soma de três números. Só que, para a gente realizar a soma desses três números, primeiro a gente tem que obter, ou seja, tem que conhecer esses três números que vão ser dados de entrada. Logo, esses três números seriam as entradas de dados. Então, passo 1. Obter o primeiro número. Passo 2. Obter o segundo número. E o passo 3, obter o terceiro número. Perfeito. Depois, sabendo as nossas entradas de dados, a gente tem que saber que ação a gente tem que tomar para resultar na soma desses valores. Ou seja, aqui fica bem claro que é a ação de somar esses três números, tá? Então, no nosso passo 4, seria o quê? Realizar soma. Então, obtivemos os três valores, realizamos a soma e, no caso, se estivesse pedindo uma saída de dados, seria o resultado dessa soma. Então, para finalizar, com a nossa saída de dados, seria o quê? Imprimir resultado, ok? Imprimir resultado da soma. Então, aqui temos o primeiro exercício resolvido, tá? Vamos agora para o segundo. Fazer aqui um algoritmo que realize a soma de dois números e os multiplique por 2. Então, seguindo aquele nosso passo a passo, primeiro, o que seriam as nossas entradas de dados? Dois números. Então, primeiro passo, obter o primeiro número. O segundo passo, obter o segundo número. A ação que a gente tem que tomar aqui é realizar a multiplicação. Então, o terceiro passo, realizar multiplicação. E o quarto passo, que no caso seria a saída de dados, né? Ou seja, imprimir o resultado. Ou imprimir a multiplicação, ou alguma coisa desse tipo, tá? Resolvido. Vamos para o último. Faça um algoritmo que realize o cálculo da média de duas notas de um aluno. Então, vamos por partes. O primeiro ponto, entendermos o que são as entradas de dados. Então, aqui fica claro que são duas notas de um aluno. Perdão, pessoal. Então, a gente precisa entrar com as duas notas do aluno. Então, o primeiro passo, obter a primeira nota. O segundo passo, obter a segunda nota. E a ação que a gente tem que realizar aqui, né, que seria a parte do cálculo ou atribuição de dados ou coisa desse tipo, seria o cálculo da média. Então, a nossa ação seria calcular média. E o quarto passo, a saída de dados. Imprimir média. Então, pessoal, basicamente não tem erro, tá? Eu vou voltar aqui. Mais uma vez, vou mostrar para vocês os nossos passos, tá? Então, para resolver um problema por meio da construção do algoritmo, a gente precisa seguir uma sequência lógica de passos.
Primeiro, a gente lê o enunciado, o que o problema está pedindo para nós, certo? A gente precisa entender isso. Depois, retirar do enunciado essa relação das entradas de dados. Então, a gente precisa saber o que o usuário vai fornecer para nós, para a gente fazer a manipulação dessas informações. Depois, precisamos saber, né, quais que são também as saídas de dados e determinar as ações que vão nos levar a atingir o resultado que a gente espera. Ou seja, acontece em diversos casos de primeiro a gente conhecer as nossas entradas de dados, né? Conhecer a ação que a gente precisa realizar para atingir um determinado objetivo e depois que a gente realiza essa ação, a gente imprime a saída de dados. Beleza? Então, pessoal, então qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail e até mais, até a próxima.